Paz seja convosco, graças a Deus, mais uma quinta-feira abençoada com essa live nossa aqui, que é bom demais estar aqui, né, gente? Eu falo assim que seria muito bom se a gente estivesse reunindo presencialmente. Mas no momento que está tendo é a nossa live online, né? E eu estou muito feliz de estar aqui mais essa quinta-feira, como eu sempre falo, de uma quinta-feira para outra tanta coisa pode mudar, mas graças a Deus, mais uma quinta-feira estamos aqui. E hoje eu estou muito feliz porque semana passada, recapitulando aqui, né, eu estava com um casal, né, supervisor e líder de célula. E hoje eu estou com outro casal aqui, que são dois supervisores, né? Eles não estão atuando no momento como supervisores, mas foram uns supervisores, né? Então, assim, é a Aline, né, e o pastor Renato, um casal super abençoado. E hoje, como nós vamos falar sobre o nosso tema, que é o sexto hábito, que é mentoria, eu fiquei pensando que não tem outra pessoa melhor para falar sobre mentoria do que esse casal. Porque, para mim, eles são, assim, mentores nota 1000. Né? Eles têm mentoriado aí os adolescentes, têm mentoriado os jovens, têm mentoriado a mim também, porque são exemplos para mim. Né? Eu falo sempre assim, a Aline, né, Aline? É uma amiga que, quando eu estou passando os EPR, ela me conhece só de olhar a fatinha, o que está acontecendo. Mas, então, assim, eles têm esse chamado mesmo de mentoria, então, assim, não tem casal melhor, né, essa noite do que esses dois aqui. Então, vocês cumprimentem o pessoal aí, pode dar uma boa noite para a turma. Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. É um prazer estar aqui, né, para falar desse assunto para vocês. É muito bom, igual a Fatinha falou, melhor se a gente pudesse estar se reunindo, se vendo pessoalmente. Mas já que a gente não pode, nós estamos aqui, né, para falar desse assunto para vocês com muito prazer. Viu? Muito feliz pelo convite de estar aqui. Amém. E amém. E é uma responsabilidade muito grande. Ficou tremendo. E aí, pastor? É isso aí, pessoal, boa noite, paz seja convosco, você que está nos assistindo aí, eu vi que já está aí a Valcilene, Leonora, o pessoal está chegando aí, Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez nós estamos aqui, né? A minha já é a segunda vez, da Aline é a primeira, mas estamos juntos aí para falar de mentoria, então vamos aproveitar, vamos compartilhar esse bate-papo, essa experiência aqui, amém? Que Deus seja conosco. Amém. Antes da gente começar, da gente fazer até a mesma oração, eu gosto de ler um versículo, aí nós vamos ler aqui, que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao 6, que fala o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que se deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função. Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Né? E temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, esse versículo, quando eu li, falei, gente, realmente, né? Nós não podemos ter o nosso conceito elevado, nós temos que ter aquele conceito daquilo que é de acordo com a nossa fé em Deus. E não é nada mais que o mentor passa, né? Ele não passa uma coisa elevada, que ele é o sabidão, que ele sabe mais que todo mundo, mas ele passa aquele conceito daquilo que Deus colocou no coração dele. Né? Então, nós temos que ser assim, para quem, vocês que são mentores, né? Eu creio que vocês passam aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. Não com aquele pensamento elevado, né? Mas com o pensamento daquilo que Deus realmente coloca no coração de vocês, para vocês estar mentoreando a juventude, que é uma coisa que vocês trabalham, né? E como eu sempre dou a honra para o convidado orar, né? Eu vou dar a honra para o pastor Renato começar a fazer uma oração para a gente começar a nossa célula. Amém. Amém. Então vamos lá? Vamos fechar nossos olhos. Você que está em casa aí, feche seus olhos também, vamos orar. Pai bendito e Deus maravilhoso, Deus, nós colocamos esse momento em Tuas mãos, meu Pai, que nós não venhamos falar por nós mesmos, mas venhamos falar pelo Teu Espírito Santo. Conduz esse momento, cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que está aqui nos ajudando, trabalhando de alguma forma, meu Pai, e que o Senhor tome a direção, Senhor, desta live. Deus abençoe e alcance cada vida que está nos assistindo, Senhor. Sim, ó Deus, muito obrigado, já te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Aí tem alguém que pode estar perguntando aí, né? O que é um mentor, né?
O que é um mentor? É alguém que passa uma coisa para a mente do outro? É alguém que manda no outro? É alguém que cuida da vida do outro? Várias perguntas, né? As pessoas fazem, né? O que é um mentor, né? Então, o que acontece? O mentor, né, segundo o nosso dicionário, é uma pessoa que serve alguém de guia, de sábio e experiente. Ele é um conselheiro, é a pessoa que inspira, que estimula e orienta. Ele orienta como? Com ideias, ações, projetos e realizações. Essa é a função do mentor, né? Mas no mundo espiritual, que é o caso da nossa célula, a gente está falando aqui, né, no nosso conceito igreja, visão celular, né, o que será um mentor? Então, eu vou deixar essa perguntinha no ar para você hoje. O que precisa para ser um mentor? Porque você vai fazer aí várias perguntas, nós vamos falar aqui sobre mentor, com certeza, depois que a Aline e o pastor Renato começar a falar, que eles vão falar muito bem sobre o que é mentoria, aí eu queria que você me respondesse aí, o que eu preciso, o que precisa para ser um mentor? Porque você vai descobrir agora o que é um mentor, e você vai querer saber o que é que precisa. Então, eu quero que você pense aí, analise aí a sua mente, aí, o que precisa para ser um mentor, né? O que o pastor Renato e a Aline têm que eles são mentores? O que eu preciso para ser um mentor? Não é isso? Então, é isso. Antes, aí vocês não respondem agora não, tá, gente? Deixa o pessoal responder aí, porque não vão dar essa dica agora, não. Vão deixar eles pensarem o que eu preciso para ser um mentor. Mas vocês podem comentar, gente, como é que tem sido para vocês, porque há um tempo atrás, né, vocês fizeram... Até hoje eu falo que ainda fazem, né? Vocês não estão trabalhando no momento exato. Voltaram com adolescentes, mas ainda não estão trabalhando com a visão celular, questão de estar reunindo em células, né? Mas acontece que a visão, eu sei, né, que não morreu no coração de vocês, né? Verdade. Mas o que acontece? Eu vejo que vocês têm esse chamado de mentoria desde antes da visão celular. Antes da visão ser implantada aqui na igreja, vocês já trabalhavam mentoreando os adolescentes, né? Você chegar a trabalhar com juniores? Eu. Não, eu não. A Aline trabalhou com juniores. Então, quer dizer, você vem dos juniores para adolescente, né? Isso. E agora até para as irmãs mais, né? Mais avançadas na idade. Então, é isso aí. Como é que é para vocês? Vocês podem... Gente, aqui é o seguinte, tá? A gente não vai ficar direcionando muito, não. Aqui é um bate-papo. Então, assim, eu quero que vocês comentem aí o que é ser mentoreado, né, que vocês também foram mentoreados por alguém, com certeza, mas também mentoriam até hoje, mesmo não exercendo a função célula no momento, mas vocês ainda, creio que ainda estão mentoreando pessoas. E aí, como é que tem sido para vocês, desde a época que vocês começaram e até mais ou menos um tempo atrás aí? Na verdade, eu comecei com as crianças, né? Eu comecei a trabalhar na igreja com as crianças. Então, a gente começa lá, né, desde as crianças, aí as minhas crianças viraram juniores, aí depois as minhas crianças viraram adolescentes, e eu virei a tia Aline para sempre. Por isso eu sou a tia Aline, né? Até as irmãs, né, do grupo de mulheres chamam ela de tia Aline, né? Não, todo mundo. A Isabela, quando aprendeu a falar, ela não falava mamãe, ela falava assim, mamãe tia Aline. Como é que a mamãe chama? Mamãe tia Aline. Sobrenome, né? Virou parte já. Quando as meninas me chamam assim, ô Aline, eu penso assim, gente, o que eu fiz? Por que vocês estão me chamando de Aline? Porque já virou parte de mim. Então, assim, é muito legal ver esse processo todo delas e acompanhar e estar com elas, né, fazer essa mentoria do enxergar o potencial de cada um delas, de ajudar a desenvolver o que elas têm de melhor, né, o que cada criança, o que cada junior, o que cada adolescente tem de melhor e estimular eles nisso, né, eles a fazerem realmente essas coisas. Não, você pode, você é capaz, você consegue. E ver eles fazendo é muito gratificante. É muito lindo saber que não sou eu, é o Senhor, e que eles estão se permitindo ser usados, né? E querendo isso. Então, isso é muito legal, assim, você conseguir ver aquele adolescente e falar, nossa, aquele adolescente, eu acho que ele dá um líder de célula, você conseguir enxergar e trabalhar e falar com ele, e ele sentir no coração, porque hoje eu vejo de uma forma que diferente, talvez. Eu penso assim, que nem todo mundo vai ser líder.
Nem todo mundo vai ser líder, mas que aquele adolescente, que aquele jovem, que não é porque ele não vai ser líder que ele não é importante, que ele tem a sua importância e desenvolver, entender o papel dele ali naquele meio, vai fazer ele se sentir parte e algo, e vai fazer ele se sentir muito mais envolvido mesmo, amar, porque eu entendo que a mentoria é isso, a gente ama e a gente passa o amor para eles, né? Então, assim, não é aquela coisa, olha, não é assim, assim, assado, você tem que fazer assim, assim, assado. Não, não é nada engessado, não. É um aprendizado que ele é mútuo. Eu aprendo com a Fatinha aprende comigo. Quantas vezes também eu já não aprendi tanto com você, Fatinha? Porque é isso, é essa troca. É um relacionamento. É um relacionamento. Então, isso que é o legal de tudo. Eu acho que eu falei muito. Ela não, você falou muito. Você Sou falou. mais próximo da minha, não, Bom, eu acho que assim, é muito bacana o nosso, esse momento que a gente teve de liderança, de mentoreamento com os adolescentes, a gente aprende muito. E assim, não tem preço que pague, nada que pague a gente vê um adolescente que esteve conosco e depois desenvolveu, está na obra e já exercendo um papel de liderança. A gente tem vários exemplos aí para dar, né? Inclusive 2 deles estão aqui, né? Estão ali trabalhando nos bastidores, mas 2 bonitos. estão ali, o Matheus e o Max, MMs. Então, é muito bacana a gente ver o crescimento espiritual de cada um dos adolescentes e depois estarem ali na obra, fazendo, praticando a obra de Deus. E muitas vezes a gente vê que, assim, é o que a Aline falou, é de coração para coração, é mente com mente também, né? Porque a própria palavra mentor nos remete à mente, né? Uhum. E aí a gente vai deixar o pessoal falar para não entrar aí exatamente no assunto, mas é muito bom quando você vê alguém desenvolver e ser o protagonista daquela questão. Então, muitas vezes a gente está no ministério e a gente vai preparar outro para assumir aquele ministério, né? O mentor também não deixa de ser o discipulador. Com certeza. É igualzinho eu fico pensando, né, que a Bíblia fala que tem um versículo que agora eu esqueci, eu sou meio ruim de referência bíblica, mas o pastor está aqui, que eu poderia ter muitas coisas, mas sem amor nada seria, né? Tem esse versículo, né? Eu falei certo, né? Mas então, o que acontece? É um amor, igual a Aline falou, você também está falando aqui, pastor, que é um amor. Né? Porque se você não amar, você não consegue mentorear, porque não é fácil. Né? Às vezes as pessoas pensam assim, não, mentorear é fácil demais, mas para você mentorear alguém, tem que ter esse relacionamento. Porque se não tiver um relacionamento com a pessoa, não tem como você descobrir até mesmo o potencial daquela pessoa. Igual a Aline falou, né, gente, que nem todo mundo vai ser líder. Você está numa célula, nem todo mundo vai ser líder. Mas dentro daquele meio ali da célula, vai ter pessoas que vão ter umas outras funções a não ser o líder. E se ele não se sentir importante, né, se ele não se sentir parte do meio, ele não tem como você nem mentorear essa pessoa. Então, igual o pastor Renato está falando, é uma coisa que você passa da sua mente para aquela pessoa. Você vai mentoreando aquela pessoa, você vai ensinando aquela pessoa, vai instruindo aquela pessoa, mas você tem que ter um relacionamento com essa pessoa. A base de tudo. E para você ter esse relacionamento, você tem que ter amor. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, né, nós cremos, né? Acreditamos que Deus é amor. Deus não sente amor, Deus é o amor. Porque se Deus sentisse só o amor, né, nós temos que ser assim, Deus é amor, então nós também temos que ser esse amor para as pessoas. Porque Deus não sente o amor, Deus é amor. Porque se Deus sentisse amor, de vez em quando ele não ia sentir, porque sentimento é isso, né? Quando a gente vive em base de sentimento, tem hora que você sente, tem hora que você não sente. Não é? Mas como Deus é amor, então Ele é o amor, Ele está todo o tempo no amor. E eu acho que para mentorear também, tem que ser na base do amor. Porque se for só sentir o amor, assim, hoje você sente, não é? Que a gente não, que nós não podemos, mas às vezes nós somos, guiados pelo sentimento. Então, você imagina se hoje eu vou sentir amor pelo meu mentoreado, então ele fez uma coisa que me agradou, então eu vou lá e vou relacionar com ele. Nossa, mas hoje ele fez uma coisa que não devia ter feito, então hoje eu não vou sentir amor, então o problema é dele, ele se vira. E não é isso. Quantas vezes, não sei se você tivesse essa experiência de estar mentoreando alguém, às vezes você fala uma coisa, você espera, né, naquela expectativa, e quando você percebe, a pessoa voltou 10, 15 passos atrás. Aí como que é essa experiência de você chegar na pessoa com todo o amor, né?
e chegar ali, às vezes exortar, falar alguma coisa, colocar no trilho de novo. Não é complicado? Não sei se vocês tiveram alguma experiência assim de você estar mentoreando alguém, aí quando você pensa que o negócio engatou, você vê que a pessoa voltou 10 passos atrás, você fala, poxa. E a gente não pode desanimar, não é isso? De jeito nenhum. Eu acho que mentor, eu aprendi essa palavra foi assistindo um desenho, que eu acho que muitos devem lembrar. Eu conheci essa palavra mentor quando eu assisti ali o desenho do He-Man. Eu não sei se alguém se lembra. E tem alguém aí que lembra do desenho do He-Man, gente? He-Man tinha lá o Príncipe Adam e ele tinha um cara lá que era o chefe da guarda, que era o mentor, e ele chamava mentor. Mentor mesmo, não é? Que ele cuidava, instruía. E, a propósito, esse desenho tem quem fez o desenho tem uma inspiração bíblica, mas não vem ao caso aqui, né, para a gente contar. Mas, né, então, ao final do desenho sempre tinha assim, hoje o príncipe Adam aprendeu. Tá. Não tinha? No final sempre, hoje ele aprendeu o quê? Né, Max? A Max assistia aí, ó. Eu não assisti, não. Então, dizia assim, hoje o príncipe Adam aprendeu. Então, diante de toda a situação, aí trazendo para o contexto que você está falando, tinha uma lição. Apesar de, durante o episódio, ele vacilava, errava, ao final ele aprendia alguma coisa. Então, o mentor, ele tem que estar preparado para isso. Ele vai dar a direção, né, vai dar a direção, que é um dos papéis do mentor, ele vai dar a direção, assim como Cristo fez com seus discípulos, ele ia, dava o exemplo, eles viam ele fazendo e depois ele iam fazendo. Eles iam fazendo igual, né? Haja visto o momento que ele vai e fala assim, vão, agora é vocês. E eles vão, pregam, expulsam demônios, curam. Então, ele vai e põe o pessoal para fazer. E o mentor, ele muitas vezes ele vai colocar a pessoa para fazer e vai acompanhando. A pessoa vai pisar na bola, vai errar em alguns momentos, sim, mas ele vai estar ali, né, cheio de amor, de sabedoria, né, ensinando aquela pessoa qual o melhor momento. Olha, por esse lado foi bom essa atitude, mas a partir do momento que você foi para esse lado, não foi legal. Olha, você trouxe um texto muito bacana aqui na célula hoje, só que teve uma parte ali assim que você poderia ter, talvez, feito dessa forma. Olha, ou então observar, falar, ó, vai lá e prepara uma palavra sobre tal. Aí a pessoa vai e prepara uma palavra ali para aquela célula, né, para ministrar, você vai só escutando. De repente, já teve vezes que eu estava ali escutando e fazendo alguma anotação, e depois, olha, bacana, gostei aqui, muito bom, parabéns, agora que você poderia ter feito assim, assim, e dar direção. A Aline falou, né, não é nada amarrado, engessado, é algo que é flexível, que é maleável, que dá para você deixar, você dá a direção, e aí depois você vai corrigindo o percurso, igual você falou, volta, vai lá, errou em alguma parte ou foi para um outro caminho, traz ele para a direção, que é o que Cristo fazia com seus discípulos. Ele dava a direção mesmo para os discípulos, até o momento que ele foi e disse lá em Mateus 28, né, 19 e 20, ide, pregai o evangelho, batizai, ensinando todas as coisas que vos tenho guardado, e assim foi. Ele deu o exemplo, ensinou e falou, agora é vocês. Agora é com vocês. Vai. É seu exemplo mesmo, né? O mentor, ele nada mais é do que o exemplo para o seu liderado também, né? E essa coisa, a gente que é pai também vê muito no filho. Isso. Porque a gente é o mentor dos nossos filhos, né? Nós somos os mentores dos nossos filhos. E eles repetem o quê? Eles reproduzem o quê? O que a gente ensina. Então, o mentor, ele vai da mesma forma. Ele vai reproduzir ali o que foi ensinado para ele. Né, o líder, a gente vai trabalhar ali no líder e ensinar ele, e às vezes ele vai errar? Vai, porque nós também erramos. Né? Vai acontecer? Vai, porque nós também, nós não somos perfeitos. Mas aí juntos, né, o mentor, ele não está ali para falar, não, você errou. Como que você fez isso? Isso é um absurdo. Não, nós estamos lá para, em amor, virar e falar, não, realmente, isso aqui não foi legal. Né? Da mesma forma, você não vai lá no seu filho e fala, você não fez isso, por que você fez isso? Às vezes a gente faz, mas, né? Com certeza. Com o filho a gente faz, mas com o liderado não. Com o liderado a gente fala mais em amor, né? E aí a gente vai lá e fala com ele, não, mas olha, vamos ver o outro lado da história, você errou, mas você também fez isso que foi legal, igual o Renato falou. E aí, é esse ensino, esse exemplo.
uma frase que o Douglas, que gosta muito, que ele fala, que ele sempre coloca que o exemplo, ele arrasta, né? E é justamente isso. As pessoas, elas vão ver em nós muito mais através das nossas atitudes. Com certeza. Né? Então, é muito... Às vezes, não adianta eu chegar lá e falar, não, tem que ser assim, olha, vamos fazer assim, assim, assado. Mas aí, na hora de realmente do fazer, eu faço tudo ao contrário. Aquilo não vai resolver. Eu preciso realmente dar o exemplo, fazer aquilo, para que as pessoas realmente vejam e se espelhem em mim. E vejam também que, às vezes, eu vou errar, né? Porque a gente não é perfeito, porque não adianta. Eu, até vendo a live da Josi, eu vi que ela também falou sobre isso, e eu achei muito interessante. Eu lembrei dela aqui agora também. Eu achei muito interessante, porque é realmente isso. A gente não está aqui para mostrar, nossa, eu sou mentor, eu sou perfeita. Não, o meu liderado, ele tem que ver que, às vezes, eu vou errar, sim, porque eu sou de carne e osso, e eu erro, e aí a gente vai aprender junto com o meu erro. Nós vamos aprender, não, realmente, a reconhecer. E isso tudo é importante. Isso tudo faz parte do aprendizado. E uma coisa que você está falando aí, Aline, que realmente, quando você está mentoreando alguém, no caso de vocês, por exemplo, que são mentores, às vezes quando a gente erra, né, e o seu mentoreado, o seu discípulo ali, a pessoa que você está treinando, no caso, negócio numa célula, você está ali treinando um auxiliar. Quando ele percebe o seu erro, eu acho que um dos exemplos que ele mais observa é como você vai conseguir sair desse erro. Porque, às vezes, errar, a gente erra. Todo mundo vai errar. Não tem, quando a gente estiver morando aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a erros. Mas eu acho que uma das coisas que a pessoa que está sendo mentoreada, né, pelo caso ali do mentor, eu acho que ele mais observa, além do erro, né, do ser ter errado, é como ele vai sair desse erro. Que eu acho que é um dos exemplos que os mentores, às vezes, passam para o mentoreado, é isso. Como que ele saiu desse erro? Ele aprende muito mais, às vezes, você saindo do erro, do que você falando, está vendo, eu errei, você começa naquela reclamação. Ele fala, puxa vida, ele errou, ele, tipo assim, caiu, pisou na bola, mas ele sabe, é assim que sai do erro, é assim que eu consigo consertar a situação. Então, são esses exemplos que a gente, às vezes, sendo mentoreado por alguém, a gente começa a perceber. Não, ele erra, ele tem defeito, ele faz, mas acontece que ele tem uma maneira, né, de sair daquilo. Contornar. E essa maneira a gente sabe que é Jesus. A gente sabe que se a gente não estiver baseado em Cristo, não tem como a gente fazer com que a pessoa nos observe e queira seguir o nosso exemplo. Né? Justamente. E o mentor, ele também é um líder, né? E o papel dele, ele dando esse exemplo, é muito bacana que ele dá o exemplo e ele só não manda. Aliás, não vão dizer que ele manda, vão até mudar o termo. Ele influencia. Isso. Ele influencia a pessoa e ele incentiva e motiva. Porque se ele viu, ele dá os parabéns, ó, bacana, mas ele continua incentivando. Não foi dessa vez? Mas vamos, ó, você tem capacidade, você consegue. É o que a Aline já falou. Um dos papéis também do mentor é ver além da aparência, ver além das circunstâncias. Que às vezes a gente fica ali conversando, eu e a Aline, depois a gente vai para casa, vai para o culto, olha, tal pessoa dá um bom líder de jovens, né? Dá um bom líder de adolescente, dá um bom líder de célula, porque a gente vê já desde da participação no culto, a gente vê isso não só com os adolescentes, mas nas células enquanto a gente esteve à frente, no culto de adolescentes atual, no culto de jovens, a gente vê essa característica que muitas vezes a pessoa não se vê nela, mas a gente vê ali um desprendimento, uma característica da pessoa que vai cair muito bem ali para ser usado por Deus para direcionar uma célula, estar à frente de uma célula, né? Então isso é muito interessante, que muitas vezes a pessoa não consegue identificar isso nela, mas você bate o olho, né, Aline, e fala assim, fulano, você me aguarde, hein? Nós vamos colocar uma cena na sua mão. Ô, gente, é isso que eu fico pensando. Como é importante o papel do mentor. Por quê? Igual o pastor Renato está falando aqui, às vezes a pessoa ela não se vê numa condição de estar fazendo alguma coisa. Mas quando o mentor ele começa a observar isso, ele fala assim, puxa vida, se esse menino, se essa menina for mentoreado por alguém, né, se eu pegar esse menino, começar a explicar, ensinar, ele vai para frente. Então eu fico imaginando assim, esse olhar do mentor é o olhar de Cristo.
Né? Porque, às vezes, quantos de nós nos damos o menor valor? Né? A gente fala assim, não, eu não vou dar conta. Mas Cristo nos vê de uma forma totalmente diferente. Então, eu acho que esse olhar do mentor é o olhar de Cristo, que ele olha para aquele, no seu caso, e vocês trabalham com adolescentes, né? Ele vê o adolescente que está ali, às vezes, sentado, não participa, mas ele começa a conversar, ter um relacionamento, ele começa a ter uma certa intimidade, ele começa a descobrir que aquela pessoa gosta. Aí, numa fala ali, ele vai começando, aí ele começa, puxa vida, isso aqui. Aí ele começa a mentorear aquela pessoa, né, no caso de você adolescente, e você começa a perceber que ele tem potencial, mas ele ainda não se viu, né, pastor, igual o senhor falou, ele ainda não se viu assim. Mas se ele não tiver um mentor, né, ele não vai se descobrir nunca. Ele vai sempre achar que ele vai ser um Gideão, assim, naquele pensamento antigo, né? Eu não sou menor da minha casa, eu não consigo fazer nada, eu não vou, não é? Mas aí quando ele começa, né? Porque no caso de Deus ali foi o mentor, né? De Gideão, falou, não, né? Você é forte, você é capaz e tal. Eu acho que esse é o papel do mentor. Ele chega e começa a conversar, começa a falar com ele, não, você dá conta sim. E começa a estar ali, né? Não mandando, né? Igualzinho o pastor Renato falou, mas influenciando, que ele vai ver, quando você vê, ele está melhor do que a gente, não é isso? E o interessante que é justamente isso, e mostrando, né? Porque às vezes eu tenho qualidades, eu tenho coisas que eu não consigo enxergar, ou que talvez para mim aquilo é tão normal, que eu não vejo como algo que pode ajudar no reino. Então, o papel do mentor é isso. Ele vê, né, e ele olha e começa a falar, nossa, mas olha, fulano é assim. Gente, fulano é tão receptivo, né? Às vezes a pessoa é caladinha, mas ela sorri para todo mundo, ela cumprimenta todo mundo, nem que seja com um sorriso alegre. E aí você começa a pensar, não, mas fulano pode ser trabalhado. E aí você começa a conversar, você percebe o potencial e faz com que a pessoa também se enxergue, que ela enxergue esse potencial, que às vezes para ela era normal, uma qualidade que eu tenho. Não, aí você consegue... Não, mas a sua qualidade é muito legal. Você, com isso, você consegue atrair mais pessoas. Você é uma pessoa agradável, que com essa sua qualidade de às vezes é um sorriso, mas é um sorriso que as pessoas querem estar do seu lado por causa do seu sorriso. E para a pessoa aquilo é simples. E o nosso papel é justamente esse, né? De olhar e falar, nossa, gente, vamos trabalhar isso em fulano, olha isso, que legal que essa pessoa tem. E ajudar ela a desenvolver o potencial dela. Fazer com que ela enxergue isso como realmente um potencial. Né? Isso, inclusive, a liderança, né? A liderança está em todos os lugares. Eles chamam isso de liderança situacional, que é a liderança que você exerce sobre a vida da pessoa de acordo com a necessidade. Então, você viu que determinada pessoa, discípulo, mentoreado, ele é mais propício a determinada situação. A Aline deu exemplo aqui, a pessoa é alegre e feliz, então, uma pessoa dessa, você tem que envolver ela, por exemplo, numa recepção, num momento de comunhão. Você pode colocar ela, você vai ter um evento na igreja, você coloca ela como responsável pela recepção. Por quê? Porque as pessoas vão ver no exemplo dela, sorriso toda hora que chega alguém, cumprimento com alegria, isso vai inspirar os outros. Você viu a necessidade. Né? E nós aprendemos muito com o pastor Walter, ele até deu o exemplo, o pastor Walter Maia lá de Belém, né? Que agora está no Rio de Janeiro, mas do processo da RUG lá, da escolha dos líderes, do testemunho que ele deu aí para a gente nas oportunidades, de como é que foi trabalhando o líder, né? Ele dá o exemplo de um dos líderes que ele via que era o que tinha mais contato com jovens e adolescentes da região lá, da situação, e aí ele começou a trabalhar aquela pessoa. Só que ele trabalhou de forma nada engessado, né, Aline? Mas foi assim, ele começou a participar, sabia que a pessoa gostava de videogame, ele começou a aprender videogame, né? Ele, de certo modo, foi discipulando, mas foi entendendo a pessoa de acordo com a necessidade, para depois o líder despontar, né? E hoje também esse líder é pastor deles lá, né? Tem feito que é o pastor Valério, né? Desse exemplo do pastor Valério. E a gente vê isso nas pessoas. A gente está falando aqui de jovem e adolescente, é porque a gente convive mais com esse público. É o trabalho de vocês, né? Trabalham com jovens e adolescentes. Né? Só que a gente também, querendo ou não, a gente também já auxiliou pessoas adultas, né? Outras pessoas, dando uma direção. E muitas vezes a gente acaba fazendo de forma tão natural, né? Que é
uma situação que Deus dá para a gente, que a gente faz de forma tão natural que às vezes a gente nem percebe. Ô fulano, você está ali conversando com a pessoa, tá, ô fulano, tá, vamos fazer isso, tal, e olha isso, acho que você fizer isso, você vai incentivando, depois você percebe, você parou e percebeu, você fala, exerceu o papel de mentor e nem percebeu, né? Gente, só um minutinho aqui, deixa eu cumprimentar aqui a Valcilene, tem uma boa galera aí, noite, paz, o Edson também, Leonora, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Marcos Vinícius, eu não estou lembrando quem é, mas... É o que batizou. Agora sim, o Marcos. Marcos, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Josiane até respondeu aqui, mentoreamento de adolescente é um grande desafio. Esse casal certamente tem esse chamado. Amém, é isso glória mesmo, Josiane, eles têm esse chamado mesmo, porque é um desafio muito grande. Eu acho que eu não que eu não gosto de adolescentes, mas assim, eu acho que é um chamado que cada um tem o seu chamado, né? Eu acho que eu não tenho esse chamado para poder mentorear adolescente, não. Acho que eu ficaria meio confusa. A Márcia também, boa noite, Márcia. Deus te abençoe. A Cirlaine, boa noite para você também, Deus te abençoe. Ser um mentor é ter um coração disposto a ensinar, orientar, mansidão e sabedoria. Caminhar junto. É isso mesmo, é o caminhar junto. Porque se não caminhar junto, não tem jeito, né? Falou tudo, né? Os discípulos não eram conhecidos como os do caminho, porque caminhavam juntos, Caminhavam juntos. Com Jesus. Leonora falou que a Valcilene falou, mentor é amante do ídolo do Senhor, ser manso de espírito, nossa, e amar o próximo verdadeiramente. Professor da mansidão do ensinar. Nossa, realmente. Elisângela, boa noite para você, Deus te abençoe. Valcilene, de vez em quando a gente tem que dar não é só manso, não, de vez em quando a gente dá, né? De vez em quando a gente fica um pouco de bravo, vez em quando, em amor. Em amor a gente, de vez em quando, chega pro mentoreado, fala aqui, ô meu jovem, ô minha jovem. Dá uma puxada. Manso de coração, mas, né, puxando a orelha. Quando eu lembrei, você falando isso agora, eu lembrei quando o Bruno Campos falava, que a Gabriela falava isso muito comigo, que ele falava do sanduíche que você põe... Eu esqueci como é que é agora, mas tinha um esquema assim que do sanduíche para você poder exortar, né? Você colocava o pão, aí acho que era o pão, a carne e outro pão. Isso. Então a carne é como se fosse o refresco, mais ou menos isso. Você põe o pão, depois você põe a carne e tal, e depois você põe o pão de novo. Tipo assim, aí depois você chama a atenção de novo, né? Porque não é só o não amor. Não é só o amor o tempo todo, tem a repreensão, né? A gente repreende, porque também o ser mentor não é passar a mão na cabeça do erro do outro. A gente não está aqui para, né? A gente não está aqui para isso também, nem esconder, nem apontar, porque nós também não podemos julgar quem somos nós, né? Para julgar o erro do outro, né? Mas é para ensinar que aquele erro não foi legal, né? O ensinar mesmo, né? Olha, isso é muito legal e tudo, mas aqui não ficou legal, não. Vamos corrigir isso aqui junto, né? O que você precisa? Você caiu aqui, mas você quer ajuda, né? O que você precisa? Vamos orar junto, né? Tá sendo difícil para você essa área, porque a gente sabe que tem áreas da nossa vida que nós lutamos diariamente contra, né? Então tá difícil nessa área. Vamos orar junto, né? O que você precisa para vencer isso? Né? E a gente chama, é o sanduíche mesmo, a gente chama a atenção, repreende, aí você termina falando, não, vamos orar junto, né? Eu estou aqui com você para a gente vencer isso junto. E principalmente, gente, igualzinho a Josiane falou aqui, gente, daqui a pouco eu vou terminar de cumprimentar vocês aqui só, para a gente poder não perder a linha de raciocínio aqui. O seguinte, igualzinho a Josiane falou que é um desafio, e eu até comentei aqui que eu acho que, para mim, não é esse chamado, né? Eu já trabalhei com juniores aqui na igreja, mas eu acho que adolescente, por quê? Não porque, às vezes, as pessoas falam, porque adolescente, aborrecente. Não, gente, é porque é uma época da vida do ser humano muito complicada. Né? Então, eu acho assim, que vocês dois têm esse chamado mesmo de compreender essa situação. Porque eu acho que é um período mais complicado, assim, não digo mais, mas vamos falar, é um dos, né? Complicados da vida do ser humano, é aquela transição do junior, adolescente, jovem, maduro, é uma coisa muito complicada. Então, eu acho assim, que esse período da vida do ser humano, eu acho para vocês, por exemplo, que têm esse chamado, não é uma coisa assim tão fácil de fazer. Mesmo vocês tendo esse chamado, esse dom de conversar, de explicar, de sentar, de chorar junto, de entender, não expor,
né? Porque é uma das coisas principais também, né? Não expor a pessoa, mas saber entender a situação. Eu acho que esse chamado para o adolescente, para mentorear, já é complicado. Adolescente, gente, eu acho que é difícil pelo esse período da vida que eles estão vivendo. É porque eles estão numa fase que eles não são crianças mais, mas que eles também não são adultos, né? E eles Estão são no meio do adolescentes, caminho. eles estão no meio do caminho ali. Então, quer dizer, eles não podem agir como criança, né? Mas também eles não podem agir como adultos, né? Às vezes eles querem sim ser criança, às vezes eles querem ser cobrados, né, como crianças, não como adultos. Então, é uma confusão também na cabeça deles. É muito difícil. É muito difícil, porque eu brinco, né? Eu fico vendo, às vezes, os meninos, né, começando a falar grosso. Aí eu acho muito engraçado, né? A gente acompanha isso deles. Aí, às vezes, a voz está... Uai, tá falando grosso, hein? Então, mas isso para eles, na cabeça deles, também é muito complicado. Sabe, essa mudança de tudo, do corpo. E a gente, como mentor, a gente tá ali para acompanhar tudo e ajudar nessas fases também. Você que eu fico pensando, Aline, por exemplo, às vezes você está falando assim, que é meio confuso. Às vezes ele faz uma coisa como criança, achando que... Para com isso, ele é criança, mas não. Aí ele fala, tá, é mesmo. Aí ele faz uma coisa adulta. Você está achando que você já é adulto? Aí ele fica assim, gente, mas o que eu sou? Né? Eu não sou criança, mas eu também não sou adulta. Eu estou ali naquele meio do caminho. Então, na cabeça deles, isso é muito complicado. E eu acho que é o gostoso também dessa mudança, dessa transformação. Eu falo que eu gosto dos adolescentes porque... Eu confesso, né, pecado confessado, pecado perdoado, que eu fui uma adolescente rebelde. Então, eu me vejo muito no que as meninas às vezes fazem. E eu consigo entender o lado delas, do porquê, muitas das vezes, certas atitudes. E por eu já ter passado, é legal compartilhar, falar, gente, eu já vivi isso. Eu já fui coisa, assim. você entende, mas você não concorda, mas você entende. É mais ou menos isso, né? Isso, eu não concordo, mas eu Você entendo. entende. E aí eu consigo já, né, conseguir passar para elas e falar, olha, eu já vi isso. E para mim não foi legal. Então, eu tenho certeza que para você também não vai ser. Né? Porque a gente fazia a consequência, né? Tem uma frase que eu falo muito com eles, que você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Então eu falo, não, beleza, você quer escolher isso? Tá bom, mas você já pensou no que essa escolha vai te acarretar? Né? O que Deixa eu ler um tiquinho aqui, pastor. Depois eu quero que você conte uma experiência também sua com os meninos, que você foi líder de célula, de adolescentes. Eu creio que você deve ter algumas histórias muito engraçadas para poder falar aí também, né? Elisângela, seja bem-vinda, boa noite. A irmã Luci falou que mentorear, formar Cristo na mente da pessoa. Nossa, amém. Isso aí. Trio abençoado, muito bom. Ô, Selma, boa noite, paz seja com você. Vera Lúcia, e aí, Verinha? Deus te abençoe, está sempre com a gente aqui. Muito bacana o trabalho deles, dois. Feito com amor. Ó, isso aí, ó, tá vendo? Boa noite, Fabiano. Boa noite, feliz. Não, boa noite, feliz. Boa noite, abençoada. A paz seja com todos. Ser mentor é se dedicar à vida com Deus e ensinar com muita sabedoria e amor. Deus seja louvado na vida desse casal. Amém. Aí a Vocês falou que vocês têm o chamado, pastor Renato e Aline, vocês, até por chamar a atenção, vocês são 10, até para chamar a atenção, vocês são 10. Eu glorifico a Deus por vocês, está aqui o Fabiano falando. O meu filho, o André, foi discipulado por vocês. Sei o que tempo virá, não sei o que o tempo virá. Ele sabe o quanto vocês é importante. Então é isso, gente, eu tenho certeza que se fossem os adolescentes aqui começar a colocar aqui, eles iam colocar muita coisa que viveram com vocês dois. E o pastor Renato teve uma época que você foi líder de uma célula que eram de meninos, né? Adolescentes. E eu creio que foi um período também muito interessante na sua vida, né? Justamente. A gente tem que conhecer esse público, né, dos adolescentes, entender, porque tem gente que fala, adolescente é isso, é aquilo, é aborrecente, mas parece que a pessoa nunca passou por essa fase, saiu de criança e foi direto para adulto, né? Mas, enfim, mas tem que entender esta fase, a gente tem que entender o momento deles, até para ir levando a palavra, porque, assim, este momento,
dos adolescentes é uma etapa muito importante. É ajudar a concretizar a identidade cristã na vida deles, né? Grande parte das pessoas, tem até um livro de um autor que é eu esqueci o nome dele agora, José Bernardo, se eu não me engano, ele fala muito sobre adolescente, tem um livro chamado Líder Adolescente, e ele diz que grande parte das pessoas se convertem enquanto adolescente. E muitas vezes as igrejas não dedicam esse espaço para os adolescentes. Não dedica, né? E dentro disso que a gente está falando, ali de instruir o adolescente, ensinando ali de certa forma, eu gosto muito de ensinar, às vezes até para chamar a atenção, a Valcilene falou aqui, eu gostava de usar muito o que o profeta Natã usou com Davi, a mesma forma. Uma vez eu lembro, nós estávamos reunidos aqui, e a gente estava, os meninos, eles estavam dentro da igreja, tal, era uma coisa, mas estava aprontando por aí, né? Eu estava escutando aí o pessoal falando. Aí um dia eu reuni eles e falei assim: ô, gente, chegou tal grupo de pessoas e fez assim, 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 tal, e o Max está rindo porque ele lembra disso. O Max Thalia está rindo. Aí fez isso, isso e isso. E aí eu perguntei: o que vocês achavam que esse grupinho merecia? Aí uns falavam: merecia isso, correção, não sei o quê, e o outro isso, não sei o quê, igual o profeta Davi. Aí eu olhei para cada um deles assim e falei: pois é, são vocês. Meu Deus, nessa hora ficou assim, todo mundo, né? Aí podia até colocar o efeito do grilo, cri, 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 todo mundo calado. Ou seja, eu passei uma história para eles, mostrando para eles a importância, perguntei para eles o que eles fariam, e eles prontamente foram, né? Iriam corrigir as pessoas, cada um na sua fala. Todos eles unânimes foram: não, isso aí tem que ser corrigido, esses aí não pode ficar assim. Todo mundo com a pedra na mão, né? Eu falei: pois é, agora são vocês. Esses aí são vocês. Aí todo mundo largou a pedra, né? Foi muito engraçada a situação, aí cada um meditou realmente, nós oramos, né? Pelo menos daquele dia em diante a gente não teve mais notícia aí dos meninos aprontando. Aprontando que eu digo assim: tá ali na igreja, tá buscando a Deus, mas aí no meio da rua tá fazendo bagunça, xingando, e aprontando, né? Não era coisa de adolescente, mas assim, que já estava na hora de puxar a responsabilidade deles. É aquilo que a Aline falou. Tem hora que, assim, eles querem fazer a bagunça, mas esquecem da responsabilidade, porque já estão assumindo uma certa responsabilidade. Gente, e assim é com o novo convertido. Ele é criança ainda, né? E você vai ali trazendo a palavra de forma, é o leite, né? Dando uma palavra ali para ele, até que chegar um momento que ele já está pronto para receber um mentoreamento mais firme, um mentoreamento mais de chamar ele na responsabilidade e até de prestação de contas. Prestação de contas que eu digo aqui não é tomar conta da vida da pessoa, mas falar: fulano, e aí, como é que foram as coisas? Tudo bem? É ter aquele feedback da pessoa. E quando esse feedback chega sem você pedir, fala: fulano, você lembra o dia que você me falou assim, ora por isso, busca isso? Pois eu fiz isso e foi bom demais. Olha, Deus fez isso e isso. Isso aí não tem preço que pague. Porque você está falando, né, pastor Renato? Na realidade, para você mentorear alguém, é você também levar uma responsabilidade para esse mentoreado. Porque senão fica muito fácil, né? Só você carrega, né, a responsabilidade. Ele também você tem que começar a colocar isso, igual o pastor Renato está falando, tanto com adolescentes quanto com o novo convertido, né? Você vai mentorear alguém, você tem que... A gente está falando aqui mais de adolescentes hoje, gente, porque o trabalho deles é de adolescentes. Mas isso aí na mentoria, em qualquer situação, você também tem que colocar uma responsabilidade, né? Ele também tem que ter responsabilidade em alguns atos, em algumas ações, porque senão fica até muito fácil, né? Todo dia vamos supor, você vai mentorear uma pessoa, logicamente você não vai virar uma chavinha nela e agora mudou, não é assim. É dia após dia, né, que a pessoa vai mudando, igual nós comentamos aqui sobre o exemplo que a gente dá, ela vai começar a te observar, mas ela também tem que ter uma responsabilidade de querer uma mudança, porque senão aquele adolescente, no caso que vocês trabalham, vai ser criança para sempre. O novo convertido, por exemplo, vai ter algumas manias que ele trouxe lá de fora, para ele poder chegar, para ele entrar no corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, vai ter algumas coisas que ele vai ter que renunciar. Mas se a gente ficar só passando a mão na cabeça, ele não vai renunciar nunca. E como é que ele vai fazer parte do corpo? Não tem como. Então, tem que realmente ter essa coisa de
passar, né, a mão ali quando precisa, de dar carinho, de dar amor, mas também quando precisar de fazer uma repreensão, de fazer uma exortação, você vai fazer com amor, mas ela precisa ser feita, né? Isso. E faz parte do processo da mentoria o delegar responsabilidade, né? O cobrar também, né? Não sei se seria bem essa a palavra, mas o delegar responsabilidades mesmo, porque a gente ensina, né? Mas daqui a pouco aquela pessoa, porque o que é o papel do mentor na célula? Ele vai formar um novo líder, né? Então nós vamos ali, né, enxergar o potencial da pessoa, aí nós vamos ali trabalhar esse trabalho. Ele não precisa ser, né, só na célula, ele não pode ser só na célula, ele vai ver seus exemplos em todos os sentidos, na sua vida mesmo, e daqui a pouco ele vai estar liderando. Então, ele precisa entender que ele tem uma responsabilidade no reino, ele precisa entender o papel dele também, né? É importante isso, que realmente não é só o passar a mão, olha, a partir de agora, pensa, olha, nós estamos aqui trabalhando, mas daqui a pouco você vai estar liderando essa célula. Daqui a pouco você vai estar liderando uma nova célula. Como é que vai ser seus liderados? Como é que vão ser as pessoas? Então, isso é importante, o mentor entender que ele precisa passar, o mentoriado, ele precisa entender que a vida dele não é só flores, né? Que vai ter as responsabilidades e que isso não é pesado, porque o que eu vejo é que muitas das vezes a liderança, ela parece um fardo. Tem gente que encara o ser líder como um fardo, e não é um fardo. Não é o fardo, ele está sobre Jesus. Jesus já levou os nossos fardos. Então, não é pesado, tem que ser algo leve, prazeroso. E quando a gente ama, aí a gente volta no amor, fica leve. Fica leve. Porque quando você faz uma coisa muito engessada, né, igual o pastor Renato falou aqui, aí fica pesado. Mas quando você é flexível naquilo que dá para ser flexível, né, que nem tudo nós podemos ser flexíveis, né, pastor? Sim. Mas quando você é flexível, você entende, você tem uma proximidade com a pessoa, você tem uma intimidade, um relacionamento, você sabe até o ponto fraco da pessoa, é onde você, né, você pega até mais pesado com ela. Porque eu acredito, né, nós cremos em Cristo, que Cristo foi um grande mentor, né, ali dos discípulos. Sim. Mas ele conhecia a característica de cada um. E quando ele via que né, igual Pedro mesmo, que foi próximo, né, Jesus sabia o ponto fraco de Pedro. Então, Jesus, de vez em quando, ele ia lá e puxava a orelha dele mesmo. Ele não deixava barato. Não é porque ele era mais íntimo, né, de Jesus. Ele falava, não, Pedro é assim mesmo, vamos largar para lá. Não, Pedro, você está errado. Então, a gente também que vai mentorear alguém, nós temos que ter essa visão de Cristo, sim, né? Puxa vida, ele tem essa característica, mas ele tem esse ponto fraco. A gente tem que olhar o lado bom, né? E o lado que a pessoa, às vezes... Aí você fala, não, nisso aqui eu tenho que trabalhar melhor, para ela poder não cair sempre nesse erro. Se a gente ficar só passando a mão, não, ela é assim mesmo, não tem jeito. Não, tem jeito sim. O mentor está aí para isso, né? Para mostrar que tem jeito de ter mudança, não é isso? O mentor, ele acredita e confia. E o mentor, além de tudo, uma coisa que a gente não costuma às vezes até falar, que o mentor, ele tem que saber a hora de que o papel dele se findou. Acabou. Que agora quem era mentoriado vai passar a ser mentor. Então ele tem que estar ciente disso e liberar. Não é que negócio de às vezes um pai ou uma mãe, meu filho está casando, vai embora. Não, fica aqui mais. É liberar. Eu digo isso porque eu tive uma experiência assim, não só com os adolescentes, mas tive uma experiência também com um grupo de coreografia, com a Ana Carlos, enquanto eu estive à frente. Chegou um momento que eu estava ali, já tinha feito, conversado, orientado, a gente já tinha bastante oportunidade que a gente pôde estar juntos, né? E, com o tempo, eu fui dando uma liderança periódica para cada uma das meninas ali. Então, assim, chegou um momento que eu desvinculei do grupo, né? Teve até certos momentos que, mesmo depois eu não estando enquanto líder, né? Elas me chamaram para alguma reunião, para alguma conversa, para alguma situação, assim, me chamaram. Mas eu fico olhando que foi o momento exato, Fatinha, porque da saída, de deixar a liderança, vamos dizer melhor, de não estar, né? Porque você está na liderança, você não é líder, você está enquanto no papel de líder. E quando
eu não estava mais enquanto líder, eu vi que as meninas desempenharam um papel melhor, desenvolveram mais. Porque a partir daí, elas desenvolveram mais a questão de dançar sem precisar falar, esse movimento é isso, é aquilo. Tanto é que depois elas começaram a vir para a dança profética, porque aí já era um movimento mais livre. Então, eu vejo que foi no momento exato, precisava realmente sair, elas foram desenvolvendo, cresceram, aprenderam muito. Então, o mentor, ele vai dando a direção e uma hora ele fala, bom, o caminho está trilhado. Agora é a vez dele ou dela ir e seguir em frente. E eu penso o seguinte, o pastor Renato, que o mentor, ele é aquele que, igual né, você está falando, chega uma hora que ele libera, mas ele vai mentoreando de longe. De longe. Né? Isso. Não é? Ele vai mentoreando de longe. Não é que ele deixa para lá, né? Porque ele deixa a pessoa seguir, igual no caso da célula, né? Você treinou alguém, aquela pessoa vai ser o próximo líder, mas você não deixa, você não abandona, você fica observando de longe, né? Eu falo porque o pastor Marcos, quando começamos a live, ele é meu mentor, né? O pastor Marcos, meu Abraão. Então, o que acontece? Eu fico pensando assim, quando ele fala, não, você vai fazer, Fatia. Eu falava, nossa, pastor, mas eu não... Aí ele falou, não, hoje ele vê de longe, ele me dá dica, nossa, ele me supervisiona, mas de longe. Ele é uma coisa que eu vi, assim, que ele foi me mentoreando. E eu falava para ele, não, que eu não vou fazer e tal. Aí ele foi me mentoreando, depois ele começou a sentar ali, ele sentava ali na frente, ficava ali observando. Eu ficava aqui pensando, nossa, aí chega a terminar, eu fiz certo, não sei o quê. Não, tá bom, tá melhorando, não sei o quê. Então, assim, é um mentor. Hoje em dia eu entendo assim, o que é ser mentorear alguém e você ser mentoreado, igual eu falei que eu sou mentoreada por isso, porque ele é meu mentor. Ele foi me deixando, foi me ensinando, foi me deixando fazer, a ponto dele não precisar. Lógico, eu queria muito que ele estivesse sentado aqui junto com a gente. Mas é uma coisa assim, que esse é o papel do mentor. Quando ele vê que, igual o pastor Renato falou, que chegou, não está pronto, ele vai mentorear de longe. Igual eu acredito que vocês, né, para a gente finalizar aqui, porque, gente, foi tão gostoso o nosso papo. Nosso tempo está acabando aqui. Mas só para poder, eu falando aqui sobre mentorear de longe, eu tenho certeza que vocês ainda mentoriam muito dos adolescentes, que já são adultos hoje, né, vocês mentoriam de longe. Né, vocês estão ali, não estão ali todo dia falando, mas de longe é uma palavra aqui, é um assunto aqui, igual no seu caso, né, pastor Renato, que o Marcos foi seu mentoreado, hoje em dia ele é líder de jovem, né, o senhor continua sendo líder de adolescente, mas existe um mentoramento ali, nem que seja de longe, mas existe uma coisa, ainda tem essa pegada, ainda você chegar e ter a liberdade de chegar e falar, ó, porque o mentor é isso, mesmo que ele não esteja ali todo dia, mas ele tem a liberdade de chegar perto do mentoreado mesmo, né, e falar, olha, isso aqui não achei legal, não. E ele te escuta, né? Fica o respeito, né? A gente vê muito que, assim, os meninos estão preparando alguma coisa, e a gente fica de longe observando, né? E de vez em quando a gente dá um pitaco, né? A gente fala assim, vocês já lembraram disso? Eles, é mesmo, né? Ou então... E aí depois, no final das contas, a gente fica surpreso, porque aí teve coisa que a gente não falou e eles... Já fizeram, né? E é muito prazeroso. Gente, é isso. Nossa, foi muito bom essa célula, gente, amei. Eu estava assim, doido para chegar esse dia. Eu falei com o pastor Renato quarta-feira passada, né, pastor? Falei, não, gente, doido para chegar quinta-feira que vem, para a gente poder fazer essa live. Foi muito gostoso fazer essa live com vocês. Tá? Que Deus abençoe você, Aline. Deus te abençoe, pastor Renato. Foi um prazer enorme fazer essa live com vocês, essa célula online. Que nós tenhamos outra oportunidade, né, de estarmos juntos, de estar falando um outro tema, que foi muito bom, muito prazeroso. Eu creio que você que está em casa também amou essa live de hoje, pelos comentários aqui, ó. Nossa, foi assim, muito legal, velho. E nós estamos juntos e sempre. Vimos que ele, muito abençoado. Então, assim, o pessoal está só mandando, estou amando vocês estarem aqui participando com a gente, né? Foi uma célula muito boa, muito gostosa. Obrigado pela sua participação. Semana que vem estaremos aqui de volta. Então, eu quero que, antes da gente terminar, eu queria que a Aline desse aqui suas considerações finais. Tá, Aline? Pode falar. Amém. Eu gostaria de agradecer, né? De novo, o convite foi muito bom. Passar um pouquinho
pouquinho e falar, e esse bate-papo é muito bom. E Relembrar é isso, da relembrar, gente. Ai, né, nossas VIPs aí, que saudade, né? A gente se pega, sempre tem aquelas lembranças lá do Facebook, as minhas me mandam sempre. Que saudade. E saber que a visão, ela arde dentro da gente. Que a gente Glória a não Deus. parou, né? Nós estamos aí só aguardando o tempo do Senhor de voltarmos com tudo para a glória do Senhor, porque a gente ama isso. Eu amo célula e acredito na visão, com certeza, e estou junto na visão. E é isso. Muito obrigado também, né? E a gente, Deus, Ele prepara cada uma das coisas, né? A gente, antes da célula, a gente trabalhava com adolescente, e o adolescente já era um grupo pequeno, né? A célula é um grupo pequeno. Então, a gente já trabalhava com um grupo pequeno, e aí a gente começou a aprender mais de célula, de liderança de célula, e aí foi muito bom. E o que a gente diz aqui é incentive o seu discipulando, incentive, motive a pessoa que você está mentoreando, aquele que você está tentando trazer para a presença de Deus. Não desista, né? Põe na mão de Deus, ora, vai conversando, sendo flexível, né? Vai conhecendo ali aos poucos e deixa Deus trabalhar sobre a sua vida para que você possa ser usado por Deus e trabalhar na vida do mentoreado. Então, muito obrigado, Fatinha, pessoal que nos assistiu aí, está nos assistindo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Aline, você ora para a gente terminar? Amém. Nós estamos numa dupla de 3 hoje. Você achou que ia escapar, né, Aline? Aí você ora, então, para a gente terminar. Ô, gente, antes da Aline orar, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tá bom? Amém. Então, vamos fechar os nossos olhos. Deus querido, amado e santo, Senhor, muito obrigada, meu Pai, por esse momento tão maravilhoso, meu Deus, que nós tivemos aqui, Senhor, por esse bate-papo, por essa conversa. Deus querido, que o Senhor abençoe, meu Pai, cada pessoa que assistiu, meu Deus, essa live. Deus querido, na sua casa, que elas tenham, meu Deus, o seu lar abençoado, meu Pai, em nome de Jesus. Deus querido, que essa visão, meu Deus, que nós possamos cada dia mais e mais, Senhor, amar as células, meu Pai, amar essa visão, Senhor, e realmente, meu Deus, mentorear, fazer o papel, meu Deus, que o Senhor nos escolheu para fazer, meu Pai, cumprir realmente o que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Beijo no coração de vocês. Até semana. Tchau, pessoal. Beijo. Deus abençoe.